Olá, bom dia, boa segunda-feira para você. Hoje, 4 de julho, e nós temos a nossa meditação diária. E o título de hoje é A Estrela de Esperança. A Estrela de Esperança. Gálatas capítulo 4, versículo 4 nos diz: Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho. Deus enviou o seu filho. A rebelião de Israel contra a lei e a autoridade de Deus causou a ruína da nação. A honra que Deus lhe deu por ser assim conduzida por seu filho aumentou o pecado dela. As acusações dos judeus de que Cristo não cumpria a lei de Moisés eram desprovidas de qualquer fundamento. Cristo era judeu e até a hora da sua morte na cruz observou a lei dos judeus. Quando, porém, o tipo encontrou seu antítipo por ocasião da morte de Jesus, o sacrifício de Cristo, o sacrifício de sangue de animais perdeu o valor. Ao dar a própria vida, Cristo fez o grande sacrifício que todos os sacrifícios anteriores prefiguraram, dando fim à validade do sistema de sacrifícios da lei judaica. Desde a queda, nenhuma comunicação imediata podia existir entre Deus e a humanidade, somente por intermédio de Cristo. Em sentido especial, o Senhor confiou ao seu Filho o caso da raça caída. Cristo assumiu a obra da redenção. Tem o propósito de manter a honra plena da lei de Deus, a despeito de como a família humana a transgrediu. Ele redimira da maldição da lei todos os obedientes que aproveitarem a oferta de misericórdia ao aceitar a expiação tão maravilhosa oferecida. Ao serem criados, Adão e Eva tinham conhecimento da lei original de Deus. Ela foi gravada no coração deles e estavam familiarizados com os seus requerimentos. Ao transgredir a lei de Deus e cair da condição de inocência feliz, tornaram-se pecadores. O futuro da raça caída não era amenizado por um único raio de esperança. Deus se compadeceu deles e Cristo elaborou o plano da salvação, no qual ele próprio carregaria a culpa. Quando a maldição foi pronunciada sobre a terra e a humanidade, com a maldição se fez a promessa de que, por intermédio de Cristo, haveria esperança e perdão pela transgressão da lei de Deus. Embora tristeza e escuridão se projetassem como o manto da morte sobre o futuro, ainda assim, na promessa do Redentor, a estrela de esperança iluminava o futuro sombrio. O Evangelho foi pregado por Cristo a Adão pela primeira vez. Adão e Eva sentiram tristeza e arrependimentos sinceros por sua culpa. Criam na promessa preciosa de Deus e foram salvos da ruína completa. Que texto extraordinário, gente. Que texto maravilhoso. Está na Revista do Arauto, de 29 de abril de 1875. E a perguntinha que fica aqui para nossa reflexão é: se você fosse Adão, como se sentiria ao saber que Deus pronunciou um meio para salvar o mundo que o seu pecado prejudicou de maneira tão terrível? Se você fosse Adão, como se sentiria ao saber que Deus providenciou um meio para salvar o mundo que o seu pecado prejudicou de maneira tão terrível? Nossa, que pergunta difícil, né? A gente se colocar ali na pele de Adão, sabendo que toda a raça humana colheria sérias consequências do seu erro, do seu ato. Mas há uma esperança aqui, um raio de esperança, né? Deus providenciar um meio para salvar o ser humano. Eu não sei, mas eu acho que eu sentiria muita culpa, sentiria muita tristeza no coração. Saber que eu falhei, saber que milhares, milhões, bilhões iriam sofrer consequências por causa do meu erro, do meu ato. É muito difícil, né, responder essa pergunta. É muito difícil colocar na pele de Adão como ele se sentiu. Mas quem sabe o próprio Cristo consolou, né? Consolou. Realmente essa pergunta é bem difícil. Parando para pensar nela aqui profundamente, não queria estar na pele dele.
Que Deus nos ajude. Nós temos esperança, a estrela da esperança, a estrela de esperança. Vamos orar? Querido Pai, obrigado, Senhor, por teus cuidados, por nos proteger, nos amar, providenciar um plano para nos salvar. Nos dê a tua paz, nos dê a tua bênção, nos dê a garantia, a certeza da vitória em Cristo Jesus. Te rogamos no nome dele. Amém. Amém. Um lindo dia para você, que Deus te abençoe.